E essa crença não era colocada em xeque. As pessoas pouco paravam para pensar porque criam em Cristo. Entretanto, com a crescente secularização, com a crescente laicização, como esse termo agora está na moda e é também muito mal compreendido, né? Gostam muito de dizer, o Estado é leigo, toda hora, né? Isso é leigo, o ensino é leigo, e esse termo laicização é tão mal compreendido, mas com a secularização da sociedade, da cultura, com a laicização das instituições, nunca a crença em Cristo foi tão colocada em xeque. E hoje parece que é até mesmo elegante, né? As pessoas dizerem, eu não creio em Cristo. Parece até que é sinal de sofisticação intelectual colocar a crença em Cristo em dúvida. Mas é inegável que Jesus Cristo marcou a história. É inegável que Jesus Cristo existe. Até quem não crê nele é obrigado a fazer uso da crença em Cristo. Quando você vai colocar a data em alguma coisa, o que você escreve? Hoje, por exemplo, que dia é? 9 de quê? De que ano? 2017 em relação a quê? Dia depois de Cristo. Gente, será que um mito, uma pessoa que não foi real, que é simplesmente um mito, marcaria tanto a história a esse ponto? Claro que ele foi real, claro que ele é histórico, né? A ponto de a história ser dividida em antes e depois de Cristo. Mas eu não creio somente no Jesus histórico, mais do que isso, eu creio no Jesus da Bíblia. Nós cremos no Jesus da Bíblia. Por quê? Vamos ver na palavra de Deus por que nós cremos no Cristo da Bíblia, não só no Cristo histórico, mas no Cristo da Bíblia. Por que nós cremos nele? Em primeiro lugar, abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. A palavra de Deus diz assim, palavras do próprio, do apóstolo Pedro, diante do Senhor Jesus Cristo. Ele declarou o seguinte, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A multidão estava achando os ensinamentos de Jesus muito duros. As multidões estavam achando que os ensinamentos de Jesus não correspondiam às suas expectativas. Eles estavam esperando um rei político que restauraria o reino de Israel, que os libertaria do jugo romano. E o que Jesus falou a respeito dele não correspondia a essas expectativas. Então eles não estavam crendo em Jesus e a multidão estava abandonando Jesus por conta disso, estava se retirando, indo embora. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, se dirigiu aos 12 e falou assim, se vocês quiserem, vocês também podem ir embora. Vocês têm toda a liberdade para escolher. Se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Então Simão Pedro tomou a palavra e falou em nome deles. Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não estava correspondendo às expectativas imediatistas, materialistas daquela multidão. Mas os seus discípulos compreenderam que só Jesus tem a solução para o maior problema que o ser humano enfrenta, que é a morte.
Pedro entendeu isso, os discípulos entenderam isso. Se eles deixassem Jesus, não restaria para eles qualquer saída. Se eles deixassem Jesus, não restaria para eles qualquer solução. Porque a vida sem solução para a morte não tem sentido algum. Se vamos morrer e não há solução para a morte, para que viver? Para que tanto esforço? Para que tanta batalha? Para no fim acabar tudo? E eu já mencionei para os irmãos que os filósofos chamados existencialistas discutiram muito esse problema e não encontraram nenhuma solução. E um desses filósofos existencialistas, que era também cristão, ele declarou que a única solução para o desespero da existência humana era o salto da fé em Cristo. Kierkegaard. Não há para onde ir, não há solução em nenhuma outra parte, só Jesus Cristo oferece a vida eterna, só Jesus Cristo tem as palavras da vida eterna, só Jesus Cristo aponta o caminho para Deus, para o perdão de Deus, para termos a vida eterna. Ele é o único que pode fazer isso, porque ele é o único também que lá na cruz, ele sofreu o castigo que era nosso, para nos dar esse perdão de Deus. Só ele tem as palavras de vida eterna. Por isso eu creio em Cristo. Por isso nós cremos em Cristo. Jesus é o único que apresenta a solução para a morte. Jesus é o único que nos dá o caminho, que nos aponta o caminho da vida eterna, que é Ele próprio. Por isso eu creio em Cristo. Por isso nós cremos em Cristo. Mas eu creio em Cristo também porque Ele é o Cristo da Bíblia, não só o Cristo histórico, mas o Cristo da Bíblia, porque Ele é a prova do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Não precisa nem abrir a Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a prova do amor de Deus. Esse problema da morte, esse problema da consequência do pecado, né? A Bíblia declara que o pecado nos separa de Deus. A Bíblia declara que o pecado traz sobre nós a condenação eterna. A Bíblia deixa muito claro que não existe pecado, pecadinho, pecadão. A gente às vezes quer fazer uma atenuação, né, das consequências do pecado e, portanto, a gente tenta também atenuar o pecado. E, às vezes, na nossa cabeça, criamos essa história de que há pecados mais graves que outros. E é óbvio, na nossa cabeça, o pecado que eu estou cometendo sempre vai ser enquadrado na categoria do pecadinho. Mas a Bíblia diz que não tem nada disso, não. Lá na Epístola de Tiago diz que quem quebrou um mandamento é culpado de quebrar todos os outros. Ou seja, para Deus é tudo igual. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso, né? Como é que ao mentir eu posso me tornar igual, por exemplo, a um assassino? E olha, indo mais longe ainda, Jesus deixou muito claro que não precisa realmente chegar às vias de fato e matar uma pessoa. Jesus declara lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, que se alguém se ira com outra pessoa, diante de Deus já cometeu assassinato. Então, meus queridos, diante de Deus todos são pecadores, inexcusáveis.
Porque Jesus Cristo deixou muito claro, então, que pecado não é só o que a gente pratica. Pecado também é o que nós desejamos e que é errado, não é aprovado por Deus, é pecado também. Todos são pecadores, e a palavra de Deus deixa muito claro as consequências do pecado, essa separação de Deus e a condenação eterna. Mas Jesus Cristo veio resolver esse problema. João 3,16, que nós acabamos de recitar, diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna, e vida eterna com Deus. Mas por que ele veio? Como é que principia esse versículo? Porque Deus amou o mundo. Ele veio porque Deus nos amou. Não me pergunte por que Deus nos amou, não há resposta para isso. Ele nos criou, por isso que Ele nos ama, sim, mas nós viramos as costas para Deus quando pecamos. Ah, pastor, que é isso? Eu não virei as costas para Deus, não, porque eu sou muito religioso. Não é uma questão de ser religioso, é uma questão de ser obediente, ser fiel a Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. E ao fazermos a nossa própria vontade, não a de Deus, nós viramos as costas para Ele. E por que Ele mesmo assim me ama? Por que Ele mesmo assim nos ama? Não sei responder. O fato é que Ele nos ama. E como nós necessitamos desse amor. Sem esse amor de Deus, estaríamos perdidos em nossos pecados. Mas Deus deu prova desse amor, enviando Jesus para nos salvar, para sofrer o castigo do nosso pecado. Ele, o Filho de Deus, Deus em forma humana, sem pecado algum, se submeteu a tudo aquilo. Muita gente pensa que foi um simples acidente da história. Uma simples luta de poder, de manutenção de status quo das autoridades judaicas e manutenção do domínio do Império Romano. Não foi, não. A Bíblia diz que já estava preparado desde a eternidade, desde antes da fundação dos tempos. Deus nos amou e enviou Jesus para sofrer o castigo que era meu, que era seu, que era de cada um de nós. Eu creio em Jesus porque Ele é prova do amor de Deus. Nós cremos em Jesus porque Ele é prova do amor de Deus. E, meus queridos, nós cremos em Jesus também porque Ele ressuscitou. E foi esse o fato tão marcante que fez com que Ele dividisse a história em antes e depois dele. A sua ressurreição. Tanto é real que dividiu a história. E abram suas Bíblias, por favor, agora é um dos últimos textos que nós vamos ler, já estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 24 a 31. Evangelho de João, versículos 24 a 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente.
Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus ressuscitou e começou uma série de aparições, de conversas com os seus discípulos. Se nós lermos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 7, apóstolo Paulo diz que ele apareceu a todos os apóstolos e apareceu a ele, Paulo, como derradeiro, como último apóstolo, e além dos apóstolos, uma multidão de testemunhas, mais de 500 pessoas. Olha quantas testemunhas da ressurreição de Cristo. Por fim, mais de 500 pessoas. E não era conversa desses apóstolos, não. Não era conversa fiada desses testemunhas, não. Porque eles morreram porque afirmavam que Jesus ressuscitou. Eles foram mortos, executados, com exceção do apóstolo João, justamente porque afirmavam esse fato: Jesus ressuscitou. Será que alguém sustentaria uma mentira a ponto de ser morto por uma mentira? De maneira alguma. O camarada está mentindo quando vê que estão preparando lá a forca dele, a cruz para ser crucificado, afiando a espada para degolar, seja o que for, né? O que a pessoa faz? Volta atrás. Não, eu volto atrás. Isso que eu falei não é verdade, é mentira. Mas nenhum desses testemunhas, nenhum desses apóstolos que eram testemunhas da ressurreição de Cristo, mesmo diante da ameaça da morte, nenhum deles voltou atrás. Morreram afirmando que Jesus ressuscitou. E esses apóstolos já haviam estado com Jesus ressuscitado, menos Tomé. E Tomé não quis dar crédito ao testemunho dos outros. Jesus o chamou de incrédulo. Tomé foi incrédulo. Tomé não quis dar crédito ao que já era suficiente para ele crer, o testemunho daqueles que viram Jesus ressuscitado. Jesus também não pede de nós uma fé cega. A fé cristã não é sem fundamento. A fé cristã também não é sem razão. Lá, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 15, a palavra de Deus declara que nós devemos estar prontos para responder com mansidão à razão da nossa esperança, da nossa fé. Tem razão, tem fundamento. Esses testemunhas viram Cristo ressuscitado, e viram mesmo. Mas Tomé falou: duvido, não creio. Se eu não colocar a mão e ver as marcas dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar a mão do lado dele para ver a marca da lança, não creio. E como ele era apóstolo, tinha que ser testemunha da sua ressurreição, Jesus apareceu a ele também, apesar da sua incredulidade. E, meus irmãos, quando Tomé viu Cristo ressuscitado, ele se arrependeu da sua atitude. E diante de Cristo ressuscitado, o que ele fez? Se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu.
A ressurreição de Cristo mostra que Ele é Deus. Um ser humano não ressuscitaria assim, sozinho, depois de 3 dias. Jesus ressuscitou outras pessoas, mas nenhum ressuscitou sozinho, Ele foi lá ressuscitar as pessoas. E por fim, Ele mesmo ressuscitou depois de 3 dias, dando prova que realmente, ao 3º dia, né? Ao 3º dia, dando provas de que Ele realmente é Deus. E quando Tomé viu Jesus ressuscitado, se arrependeu da sua incredulidade e reconheceu, é Deus. Só pode ser Deus. Ressuscitou, voltou da morte. Nós estamos aqui trancados, com as portas trancadas. Ele aparece aqui, Ele é Deus. E se é Deus, é meu Senhor. Diante da ressurreição de Cristo, nós temos que reconhecer isso também, que Ele é Deus e é Senhor. E aí, Jesus disse, olha, você só creu porque viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que deram crédito, os que dão crédito ao testemunho dos apóstolos. Testemunho esse que ficou registrado aqui, para que nós crêssemos. João mesmo declara, nós lemos, né, que tudo aquilo que Jesus fez, inclusive depois de ressuscitado, foi registrado aqui, e muitas outras coisas mais Ele fez que não foram registradas, mas as que foram registradas aqui foram para quê? Para que nós crêssemos nele, crêssemos na sua ressurreição, crêssemos que Ele é Deus, crêssemos que Ele é Senhor e Salvador de todos nós. O que é necessário para algo ser admitido como fato histórico? Isso aqui também a gente está repetindo, vendo isso toda hora. A gente já deve ter gravado na mente. Localizar o fato no tempo e no espaço. Segundo, testemunhas do fato. Terceiro, o registro do fato pelas testemunhas. É por isso que você crê que Cabral descobriu o Brasil. Você estava lá no descobrimento do Brasil? Estava? Alguém aqui? Ninguém. Nós cremos que o homem foi à Lua. Você estava lá na Lua para ver? Se bem que tem alguns que dizem que não, isso aí foi forjado, isso aqui tem umas histórias aí, né? Mas você estava lá para ver? Não estava. Muita gente aqui nem era nascida ainda naquela época. Por que você crê? A mesma coisa. Nós cremos em muitos fatos da história e cremos como fatos reais, por quê? Porque testemunhas viram e registraram para nós. A ressurreição de Jesus Cristo é a mesma coisa. Muitos testemunhas viram, a ponto de dividir a história em antes e depois de Cristo. E esses testemunhas registraram para que nós pudéssemos crer em Jesus. A incredulidade vira as costas para a evidência. A incredulidade ou é fruto da ignorância, ou é fruto da arrogância, ou é fruto das duas coisas. Eu estava lendo hoje um negócio muito interessante a respeito disso. Um crente estava cortando o cabelo e tentando conversar com o barbeiro sobre a Bíblia e tal, e o barbeiro falou assim, não creio em Deus. Por que você não crê em Deus? A Bíblia não diz que Deus é amor? Sim. Mas a gente vê tanta maldade no mundo, então eu não creio em Deus, disse o barbeiro. Aí aquele homem foi saindo da barbearia, aquele crente, e aí viu passando um homem cabeludo e barbudão. Aí chamou o barbeiro e falou assim, vem cá, eu não creio que os barbeiros existam. Por que você está dizendo isso? Eu sou um barbeiro, estou aqui diante de você, mas eu não creio que os barbeiros existam. Mas por quê?
Olha lá aquele homem tão barbudo, tão cabeludo. Se os barbeiros existissem, não existiriam pessoas sem cortar o cabelo e fazer a barba. E aí o barbeiro respondeu para ele, mas ele não faz a barba, não corta o cabelo porque não quer. Isso não é prova de que barbeiros não existam. E o crente virou para o barbeiro e falou assim, a mesma coisa em relação a Deus. O mundo está do jeito que está porque muitas pessoas não querem Deus. Meus queridos, a incredulidade é obra ou da ignorância ou da arrogância, porque a evidência mostra, Cristo é real, Cristo ressuscitou, Ele é Deus, Senhor e Salvador. Eu creio em Jesus, nós cremos em Jesus, nós cremos em Cristo, porque Ele ressuscitou, isso é inegável. Você pode ir lá em Jerusalém visitar o túmulo dele. Nós sabemos até qual é o túmulo dele. Há alguns falsos túmulos de Jesus lá em Jerusalém, mas o verdadeiro está lá, sem prova de dúvida, que é aquele, sem sombra alguma de dúvida, é aquele. Você pode ir lá, você chega lá, você encontra aquele túmulo vazio. E tem um letreiro, o irmão Paulo e a irmã Yolanda foram lá, visitaram. E tem um letreiro lá em inglês. Esse túmulo está vazio, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Eu creio em Cristo. Nós cremos em Cristo porque ele ressuscitou. Meus queridos, vamos ter essa confiança. A nossa fé está fundamentada nesses fatos. E você, meu amigo, se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, creia. Não seja como Tomé. Creia. Para que você possa tê-lo como seu Deus, como seu Salvador, como seu Senhor. E ter plena comunhão com Deus, a alegria, a paz, que só Ele pode lhe dar. Tome essa decisão. Creia de todo o coração. E faça como Tomé finalmente fez. Prostre-se diante de Jesus e diga, meu Senhor e meu Deus. Vamos entoar, meus irmãos, o hino que diz, só por Jesus é que nós somos salvos. Só com essa verdadeira fé em Cristo é que nós somos salvos por Ele.
Você que está acompanhando o culto pela internet, se você tomou a decisão de realmente crer em Cristo, reconciliar-se com Deus por meio dele, você pode enviar um e-mail, aí no site mesmo, por onde você acessou o nosso culto, tem Fale Conosco. Você pode nos enviar um e-mail falando da sua decisão de crer em Cristo, de seguir a Cristo. E nós vamos mandar um e-mail para você, nós vamos responder, lhe orientando, nós vamos orar por você aqui e também vamos, no e-mail, lhe dizer onde tem uma igreja perto de você, uma igreja genuinamente evangélica, para você participar. E aqui entre nós também, se alguém tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus, de realmente crer em Cristo, pode nos procurar depois, o amigo, qualquer outro dos pastores que temos aqui na igreja, ou qualquer membro aqui da igreja, né? De repente tem alguém que você conhece aqui da igreja, você prefere conversar com ele, pode procurar qualquer membro da igreja e dizer, olha, eu agora creio em Cristo realmente, eu agora quero seguir a Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus, com arrependimento dos meus pecados, com toda a fé em Cristo, eu preciso de orações, eu preciso de orientação. Pode nos procurar, depois nós teremos a maior alegria de fazer isso, de orar por você, de orientar você, ok? Meus queridos, nós vamos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Gostamos também de esclarecer que esse é um momento para os membros dessa igreja, tá? Nenhum visitante precisa dar nada, não, tá? Esse é um momento nosso. Nós fazemos isso voluntariamente, porque a Bíblia nos ensina assim. Tudo que somos, tudo que temos, pertence a Deus. E que a obra de Deus também precisa de sustento material, tá? Então, não fique se sentindo constrangido a dar nada. Os membros da igreja que vieram com esse desejo poderão fazê-lo agora. Lembrando que nós estamos levantando também oferta para ajudar a igreja a congregação de Ponta Negra, que é dirigida pelos missionários Alain e Vanessa. Eles vão receber, agora em julho, o projeto de evangelização de crianças, transcrianças. Eles precisam hospedar 22 pessoas, alimentar 22 voluntários, e é uma congregação pequena e pobre. Então, nós estamos dando essa sugestão. Quem quiser, contribua para isso. Só escrever no seu envelopinho, Ponta Negra. Os tesoureiros já saberão do que se trata. Tá? Então, vamos ler o texto da Palavra de Deus que nos inspira nesse momento. Atos, capítulo 20, segunda parte do versículo 35. Todos juntos, bem bonito, bem forte, todos juntos. Recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.
não só orar agradecendo a Deus o seu sustento material, mas vamos orar agora também intercedendo pelo nosso país. A Bíblia nos ensina a fazermos isso. Estamos vivendo dias, parece que não há solução. A gente olha para Brasília e de Brasília não há solução. Mas nós estamos clamando a Deus, nós estamos orando a Deus. O povo brasileiro precisa se voltar para Deus de verdade, e os nossos governantes também. Então agora nós vamos não só orar agradecendo o sustento material que Deus tem nos dado, o privilégio de contribuirmos para a sua obra, nós vamos agradecer a Deus também por essas coisas, mas vamos também orar, vamos interceder agora pelo Brasil. O irmão que vai nos dirigir agora em oração vai agradecer, mas vai também interceder em favor do nosso país. Eu vou pedir para a irmã Elza. A irmã Elza pode fazer essa gentileza, nos dirigir nessa oração, por favor. A igreja, por favor, se coloque de pé para essa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de estar aqui na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor Deus, te agradecer, Senhor, primeiro, pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus, que Teus servos trouxeram aqui a Tua igreja, Senhor, para continuar, Senhor Deus, o trabalho aqui na Tua terra, Senhor, aqui nesse bairro, Senhor Deus, que Tu possa estar guardando, Senhor Deus, e essa igreja pode estar crescendo e que almas se rendam aos Teus pés, Senhor. Senhor Deus, queremos colocar agora, Senhor Deus, o nosso país, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, sabemos, Senhor, que estamos passando por momentos difíceis, mas sabemos que tudo está no controle, Senhor, que não cai, Senhor, uma folha sem o Seu consentimento, Senhor. E assim a gente crê que Tu tens, Senhor Deus, propósitos para isso. Sabemos, Senhor Deus, que temos que estar firmes, Senhor, esperando em Ti, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Cuide, Senhor Deus, dos nossos governantes e faça, Senhor Deus, a Tua vontade aqui na terra, Senhor. Senhor Deus, obrigado por tudo. Fala aos nossos corações. Em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.